Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, seu programa semanal sobre fundos imobiliários aqui no Infomoney. Hoje a gente recebe a Júlia Bretz, da JGP, e o Gustavo Almeida, da XP Asset, dois super especialistas no setor agro e que vão conversar com a gente exatamente sobre o que já chamam por aí de primeira crise no mercado de fiagro. Será? Bom, a gente vai entender o que está acontecendo aí neste segmento e também saber a expectativa dos dois sobre este mercado. Tudo bem, Mafê? Boa noite. Boa noite, Joel. Boa noite, pessoal que está aqui nos assistindo. Vamos entender, um pouquinho da visão desses dois gestores de grandes veículos aqui do produto Fiagro, entender também um pouquinho da perspectiva daqui para frente. Será que esse risco de recuperação judicial é um risco sistêmico? É uma pergunta que a gente quer saber aqui hoje e, sem dúvida alguma, ter a opinião desses especialistas vai facilitar o entendimento também sobre a classe para aqueles investidores que estão aqui e também estão um pouco perdidos, o que fazer com seus fiagros, né? Exatamente. Aliás, falando em investidores, Mafê, participação aberta aqui para a nossa audiência, né? Mande seu comentário, sugestão, elogio, crítica, fique à vontade para participar. E, aliás, né, a gente recebeu em vídeos anteriores uma participação do AA Santos 2009. Ele que sugere aqui a criação do Liga de FIIs Agro. Olha só. Ou Fiagro. A gente ainda não sabe se vai rolar, né? Mas, de qualquer forma, esse programa vai ser dedicado exatamente a este assunto, reforçando aí a importância dessa interação, né, da audiência com a gente aqui do Liga, né? Então, participe, deixa aí seu comentário, sugestão, a gente está atento aí à sua manifestação, né? Deixa seu boa noite aí, cidade de onde está falando, e participe do Liga de FIIs. E deixa o like, né? Like sempre, like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal, reforço sempre, muito importante aí essas ações, né? São simples ações que ajudam muito o canal. Então, like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal e dê aquele tapinha de leve no sininho para que você seja avisado, né? Acionando as notificações, você será avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no canal do Infomoney. Aproveita, assina também a nossa newsletter. Toda quarta-feira, meio-dia, você recebe uma seleção, né, de notícias do mercado de fundos imobiliários, também de fiagros, por que não, na sua caixa de mensagens. Tem aí na descrição do nosso vídeo, só clicar no link e assinar a nossa newsletter, a newsletter Liga de FIIs. Hoje a gente tem na nossa central técnica os trabalhos do Lion e do Donádio, que vão acionar a nossa vinheta. E já saudando nossos convidados de hoje, muito obrigado, Júlia, pela participação, seja bem-vinda e obrigado aí por ter aceitado o nosso convite num momento bem intenso aí, né? Ou pelo menos se aparenta essa tensão aí no mercado de fiagros. Seja bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, com o Gustavo. Obrigada pelo convite. E o Gustavo, da XP Asset. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Acho um momento super oportuno para a gente debater aí. Super legal a iniciativa de vocês. Ô, Mafê, o Thiago Otuque falou, não participe, disse que é aniversário dele hoje. E não vai mas participar. De novo, eu tô achando que tá virando desculpa. Semana passada era aniversário também, ele não participou. Dessa vez está dizendo que é aniversário de novo. Eu não estou entendendo o Thiago Otuque. Será que inteligência artificial faz aniversário com frequência, assim? É uma boa pergunta, hein? Vamos ter que discutir sobre isso na semana que vem, com a participação, tomara eu, né? Espero eu, do Thiago Otuque. Mas falando sobre o nosso programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre aí esse mercado de fiagros. A gente, e do agro, né, de uma forma geral, né, Mafê? A gente tem observado muitas notícias falando sobre a quebra de safra, sobre preços de commodities, recuperação judicial de empresas do segmento. E isso, obviamente, esse conjunto, né, de fatores causa muita preocupação aí para o investidor, principalmente o investidor de fiagros, né? Sim. Que é um mercado novo, tem crescido a base de investidores e muita gente aí está na expectativa de saber o que realmente está acontecendo. Vou passar a bola até para o Gustavo aqui, fazer uma contextualização, deixar todo mundo aí na mesma página. Gustavo, você, né, ajudando a gente aí com a sua experiência a entender melhor o que é que está acontecendo aí e as causas, né, desse frisson todo aí no mercado.
Legal. Bom, vamos lá, pessoal. Obrigado de novo pela oportunidade aí de falar um pouquinho. Realmente é um momento que está tendo muitas notícias vinculadas em mídias e tudo mais. Notícias essas talvez não tão positivas assim. Eu acho que é legal a gente vir trazer e contextualizar um pouco, dado que o Fiagro é um produto novo, né? Então a gente está falando aí de 2 anos e alguma coisa, 2 anos e meio, que lançaram os primeiros Fiagros, né? Então é importante a gente agora trazer essa contextualização. Só voltando um pouquinho no histórico, né? Então acho que é importante a gente relembrar, talvez aí nos últimos anos, o que aconteceu, né? A gente veio de uma pandemia, né, da Covid, que teve um movimento de aumento dos preços das commodities de maneira geral, né? E essas commodities chegaram a preços, na sua grande maioria, em níveis recordes, né? Então a soja, que talvez era precificada em níveis 60, 70 reais a saca, chegou a bater 180 reais em alguns mercados, né? E isso trouxe uma margem muito positiva para os produtores, principalmente naquele ano da virada, né? Porque os produtores estavam com um preço formado num custo mais baixo, né? E tiveram, na sua grande maioria, as margens elevadas por conta da negociação da soja, né? E quando eu falo soja, pessoal, claro que a gente pode expandir para outras culturas aqui, mas a soja, por ser o carro-chefe da balança comercial do Brasil, do agronegócio, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar e talvez, né, Júlia, talvez é aquela que está mais, vamos falar assim, no olho do furacão nesse momento, né? Mas a gente pode abordar, assim, sobre outras culturas. Então, o pessoal teve essas margens muito elevadas, né? Tiveram anos bons, né? E o ano passado, na safra 22-23, você já começou a ver, talvez ali na entrega da soja em 23, uma queda do preço. Então, a soja estava ali nos níveis de 150, 160 e aí já começou a vir para 120. O produtor que já tinha fixado a soja no ano passado, ele teve umas margens boas. Talvez não aquelas margens espetaculares de anos anteriores, margens brutas essas de 60% em alguns casos, dependendo da média de produtividade, mas ainda assim na faixa de 45%, 50% de margem bruta que pagava a conta, né, conseguia fazer investimentos e tudo mais, né. Durante o ano de 23, essa soja ficou ali flertando entre 125 e 115, de novo, aí varia de praça para praça de negociação, porque tem outros componentes como o frete que envolve aqui na questão, mas no contexto geral ele vinha para 120, 115, tinha-se uma expectativa de um efeito do El Niño, né? Lembrando que os últimos 3 anos foi o efeito da Laninha, que em resumo Laninha é chuvas em abundância no norte e no nordeste do Brasil e seca severa no sul, na Argentina, né? E o efeito desse ano da safra 23-24 era de um El Niño, que seria seca no norte e no nordeste e chuvas mais em abundância no centro-sul, né? E se a gente for lembrar o último El Niño, teve um impacto muito grande ali em 15 e 16, principalmente no Matopiba, né, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, com médias bem ruins em algumas praças. E tinha-se uma incógnita muito grande com relação a esse desempenho da safra, né? A gente, em outubro, novembro, dezembro, as médias das chuvas foram bem baixas, né? Então, muitos produtores que tinham lançado ali o plantio tiveram perdas inicialmente, né? Porque não choveu, né? E aí eles pensavam muito na janela ou do algodão ou da safrinha, tiveram ou que replantar ou ir para um algodão de primeira safra. Porém, aquele produtor que segurou um pouco mais e outras regiões, como o próprio Matopiba que a gente comenta aqui, que planta mais tardiamente, não tiveram aquele impacto tão grande. Então a visão do produtor, no contexto geral, era, opa, não está chovendo, então acho que vai ser um problema geral. Se o Brasil, que é o principal exportador, né, ele vai ter um problema de safra, eu vou segurar o meu preço, que já não era tão remunerador, e vou deixar para vender. Só que o que aconteceu? A chuva veio, principalmente ali depois da segunda quinzena de dezembro, a safra da soja, que ainda tinha muita incógnita do tamanho dela, começou a se desenhar ali entre 145 e 150 milhões de toneladas, que sim, é uma quebra frente à perspectiva inicial de acima de 165, porém, se a gente for pegar o histórico recente, é a segunda maior safra do Brasil, entendeu? Só perde para a safra anterior, né? A gente teve há 2, 3 anos atrás 130, 135, então ainda é uma safra muito forte. Somado a isso, a Argentina recuperando, lembra que o El Niño traz chuvas em abundância ao sul, então a Argentina que colheu os 25 milhões de toneladas no ano passado, a perspectiva agora é de entregar 50, e uma China talvez um pouco mais tímida na compra. Quando você tem uma balança de excesso, vamos falar assim, de oferta, e uma demanda talvez não tão pungente, né, principalmente da China, os preços ao invés de subirem, caíram. Então, aquele preço que talvez estava 110, 105, começou a flertar ali em algumas praças do Mato Grosso a 95, 90 reais. Então, houve talvez uma preocupação inicial com o clima,
o clima definido, a gente sabia as praças que iam quebrar, e aí talvez você menciona talvez o norte do Mato Grosso, uma parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, mas no contexto geral o clima foi ok e o produtor conseguiu plantar bem. Então o principal ponto de interrogação virou o preço, né? E até para não me estender muito aqui, né, a questão é, quem fixou, quem travou ali 120, 115, já tinha os custos formados e tudo mais, ele paga a conta, com nível de produtividade ok. Né? Não é umas margens espetaculares que a gente viu nos últimos anos, mas ainda assim ele faz uma média interessante ali, talvez uma média na faixa de uns 15, 20% de margem, ok? Porém, aquele produtor que não fixou, esse sim talvez, e ainda somado com alguns pontualmente, como eu comentei, vão ter quebra de safra, esse talvez está vindo num problema um pouco mais complicado agora de momentaneamente ter um problema de liquidez, né? Ele não vai ter a receita da soja, né? E aí também é importante nós como gestores avaliarmos esses produtores, como é que é a questão da bancabilidade, se ele consegue jogar os vencimentos para frente, né? Se ele tem dívidas com os bancos, com o mercado de capitais que estão escalonadas de uma maneira com que ele não concentre tudo no curto prazo. Então esse é o resumo, né? Acabei até me estendendo aqui, mas esse é o resumo, mas eu acho que é importante contextualizar, né, que é esse momento que está acontecendo agora, né, que é uma questão mais de preço do que necessariamente clima, né? Mas aquele produtor, de novo, que fixou bem, ele ainda vai conseguir passar por essa safra com uma margem ok. Muito bom. Já deu para contextualizar, para ajudar a nossa audiência, principalmente o investidor que está acompanhando, pegando tudo agora, né? Já tem toda essa base aí para acompanhar nosso debate. Júlia, há um ano mais ou menos, mais de um ano, metade do ano passado, vocês já chamavam atenção para esse segmento, faziam alguns alertas. Eu lembro de ter lido notícias sobre a luz amarela no segmento. Queria que você desse suas impressões também, né, sobre o atual momento e relembrasse isso. Vocês já estavam prevendo um cenário mais desafiador aí para o segmento? Claro, só pegando aqui o segmento do que o Gustavo falou, o que a gente viu foi uma redução de preço, ou então a receita da empresa, do empresário rural diminuindo pelo preço menor e os custos tendo sido elevados comparados a anos anteriores. Então, o que isso significa? Que sobra menos dinheiro para ele pagar as contas que ele deve, contas de juros, de empréstimos que ele pegou, porque para ele conseguir investir na empresa e né, na fazenda dele, enfim, no geral, ele precisa tomar ou empréstimo de terceiros ou usar do capital próprio. Se ele tomou muito empréstimos de terceiros, ele precisa pagar esses juros. E com a taxa de juros que estava muito alta aí nos últimos anos, ele tinha uma grande parcela que precisava sair desse colchão que sobrava ali da receita menos os custos dele, saía grande parte para pagar esses juros. Então a gente já via muitas empresas lá em agosto do ano passado que já estavam com algumas inadimplências. Inclusive, quando a gente olha a indústria dos fiagros, a gente tinha cerca de 1,8% de inadimplências de empresas com CRAs dentro de fiagros. Então, isso significa que CRAs relevantes, né, 1,8% numa indústria que tem só 2 anos de histórico com inadimplência, então desde um atraso no pagamento de juros, uma renegociação de algumas parcelas de amortização, ou então realmente uma recuperação judicial. Então isso acende de fato uma luz amarela, e aqui vamos separar um pouco, né, a recuperação judicial que a gente fala no campo do produtor rural e as recuperações judiciais que estão de fato e as inadimplências na indústria. A gente não está falando de uma indústria que não dá crédito para qualquer empresa do agronegócio. Então, é muito diferente quando você fala do setor como um todo ou do que você está falando do mercado de capitais. Então, a luz amarela foi acendida, mas quando a gente fala de hoje em dia, esse 2% da indústria com inadimplência não mudou significativamente. E aqui tem algumas razões, né? As empresas que estão mais na mídia, que estão em fiagros com inadimplências, elas já estavam com problemas em agosto do ano passado. Seja desde um atraso de pagamento, uma renegociação, mas já estavam sendo renegociados. Então não mudou muito de lá para cá, até porque a gente não teve safra suficiente para isso ter acontecido. E a gente estava até comentando aqui no começo, uma safra ruim não quebra uma empresa que está bem posicionada. Então a gente valoriza muito aqui uma governança que estabelece preços anteriormente, você estabelece seus custos numa safra anterior, você estabelece o seu hedge, né? O que você vai ter de preços para a safra que vem, de dólar da safra que vem.
Então, quando você organiza muito, quando você tem uma governança bem estruturada, uma safra não é um problema estrutural para sua empresa, é um problema temporal. Então, aqui você não vai ter uma perda de capital permanente por causa de uma safra ruim. Vamos lembrar também que, assim como o setor imobiliário, a gente está falando do setor cíclico. Isso acontece, você tem momentos de alta e momentos de baixa. E mais uma coisa, você tem um setor que aí, diferentemente do imobiliário, eu diria, você tem muitos outros campos de diversificação desse setor. Então aqui a gente falou de soja, mas ao mesmo tempo a gente estava com uma época de açúcar muito boa. Então preços de açúcar muito bons. Você pode, quando você tem uma gestão profissionalizada que consegue modificar a carteira para fazer esses plays entre nessa safra eu vou ter uma empresa melhor desse setor, eu vou me posicionar nesse setor, eu vou ter mais empresas de açúcar e etanol, enquanto a soja está indo pior. Então aqui você tem uma gama de possibilidades de investimentos muito grande que possibilita num fundo com grande possibilidade, né, de movimentação, você está bem diversificado para aproveitar as melhores oportunidades. Mas eu diria só que assim, as recuperações judiciais do produtor rural, elas acontecem, mas elas não são aqui o sinal vermelho. A gente não está nesse momento de parar de investir no agronegócio, de maneira nenhuma. A gente está, no momento que estamos hoje em dia, nos fundos, o que acontece não é inadimplência das nossas empresas, mas sim a negociação do que aconteceu no ano passado e o que está acontecendo esse ano e o que a gente espera que vai acontecer até o final de 2024. Então, a gente está renegociando algumas obrigações contratuais com as empresas que, com as margens diminuídas e alavancagens maiores para um ano de ciclo de baixa, algumas obrigações não foram cumpridas, e isso a gente está falando de não pecuniário. Então, não tem a ver com pagamentos, não tem a ver com inadimplência, mas isso está acontecendo. Então, o que vocês podem ver e que são notícias públicas são as assembleias. Então, as assembleias, você senta com a empresa e você renegocia alguma obrigação contratual que você tinha combinado e que ela não conseguiu atingir por ter uma margem mais baixa, uma alavancagem mais alta. Não é uma luz vermelha, mas sim é um momento de você analisar as estratégias do seu portfólio e entender se aquela empresa que descumpriu alguma obrigação que vocês tinham, ela está com a estratégia correta para esse ano e se no final desse ano ela vai conseguir voltar para a obrigação que vocês tinham combinado lá no começo. Então é esse momento que estamos. Não é um momento assustador, é um momento de quem entende um setor cíclico se posicionar melhor e rever as estratégias das suas empresas. Muito bom. E agora, até aproveitando, eu acho que vale a gente contextualizar aqui para o investidor final, né? O investidor pessoa física que está aqui nos assistindo também. Então, dito tudo isso, vocês, no meu entendimento, não enxergam uma crise sistêmica de recuperações judiciais, mas eu vou até passar aqui para ouvir um pouquinho da opinião do Gustavo também, e também entender um pouco da sua visão daqui para frente para o agro e pensando principalmente nesse investidor, né, pessoa física. O que ele faz no momento? Ele está vendo a cota dos seus fundos imobiliários, dos fiagros, né, que estavam negociadas no passado com até ágio e agora com diversos fiagros negociando com desconto. Qual que é a recomendação que vocês têm aqui nesse momento para esse investidor? É um momento de cautela? Qual que é o que vocês falam, o que vocês recomendam para esses investidores tomarem de decisão em relação aos seus investimentos? Eu sei que é um pouco delicado, a gente não vai entrar aqui em cada ticker, enfim, mas como uma recomendação geral, né, o que eles devem ficar atentos também. E aí você já fala também um pouquinho da sua visão, Gustavo, por favor. Perfeito. Bom, não é uma crise sistêmica, é um ano mais desafiador, conforme a Júlia abordou, é a questão cíclica, né, do setor, né, então a gente teve anos muito bons e agora a gente está num ano de margens menores, mas, de novo, é uma questão de diversificação também, né, a gente fala muito da soja, que é o carro-chefe e é o momento agora da colheita, mas bem posicionado pela Júlia, a gente tem o açúcar que veio de um ano muito bom e ainda tem uma perspectiva muito positiva para esse ano, né? A própria laranja está com preços super elevados, né? Tem uma questão de green, de doenças envolvidas, mas o preço da laranja está muito... E eu acho que talvez, já entrando com a questão da segunda pergunta, verificar
a questão da diversificação dos fundos, né? Então, para o investidor, eu acho que são 2 pontos muito importantes aqui para ele cobrar do gestor, né? E ter mais atenção. Primeiro, ver o quão esse fundo está diversificado, né? Em termos geográficos e setoriais, porque, de novo, é uma indústria a céu aberto. Um ano é totalmente diferente do outro, de clima principalmente, né? Então, se chove muito, é vantajoso num ponto, mas pode dar praga. Então, assim, é muito dinâmico, tá? E aí é importante o gestor estar no dia a dia ali no campo, visitando, para ir acompanhando esses riscos, né, e ver o quão esse cliente dele pode, vamos falar assim, minimizar eventuais problemas que ele tem ali. Seja o cliente plantando em diferentes regiões, plantando, respeitando a janela, né. Questionar muito a questão da governança dos clientes, né. Então a gente bate muito nessa tecla que o Fiagro ele veio para auxiliar, né, o produtor, a agroindústria a captar recursos no mercado de capitais, mas a gente não consegue fazer milagre, a gente tem que ter, né, e a gente exige isso, pelo menos aqui na XP, acho que a JGP também em outras casas, né, um nível de transparência muito importante pelo cliente, né, então ter balanços auditados, ter uma gestão financeira que seja transparente, né, então isso tudo é uma cobrança muito grande que a gente faz. E também, tão quanto a gente exigir essa transparência do nosso cliente, é o investidor exigir a transparência do fundo, né? Então, onde você está alocando o dinheiro, no final do dia o gestor aqui é um mero intermediário, um prestador de serviço, né, de alocação de capital, alocação do recurso do investidor nessas operações. Então, é importante exigir a transparência do fundo, né, exigir explicações no sentido assim, por que essa empresa, né, o que essa empresa está fazendo. Os relatórios vêm sendo cada vez mais completos, né, de maneira geral, dos fundos, mas é um ponto fundamental, né? Então vamos lá, não acredito que seja uma crise sistêmica, né? Essas RJs, a gente estava até discutindo antes aqui, já eram créditos que já eram talvez problemáticos, né? Vinham com uma taxa de remuneração talvez um pouco atrativa, né? Isso chama atenção, né? Um CDI mais, a parte pré-fixada muito elevada, opa, legal isso aqui, mas no final do dia não tem almoço grátis, né? Então você vê com uma expectativa de uma remuneração muito alta, conforme a Júlia abordou, num ano de margens mais apertada, não consegue pagar o serviço da dívida, né? Então, acompanhar isso da gestão, porque um título, né, aparentemente muito bom, mas pode trazer um componente ali de um grau de risco adicional. Então, acho que é esse que eu acho que é importante, isso que eu consideraria importante do investidor avaliar, entendeu? Principalmente a transparência da gestão. Muito bom. E agora, até, não sei, Júlia, se você quiser acrescentar alguma coisa aqui. Eu diria que, para deixar claro, assim, cobre a transparência dos nomes que estão na carteira e o risco que o gestor considera para esse ativo. Então, cobre também a alavancagem, saber os números da empresa que ele está investindo. Porque você também pode ter certeza que você está investindo num ativo que tem mais ou menos risco. Então, você vai entender se aquele fundo tem mais ou menos risco e você consegue alocar de acordo com o seu perfil de risco. Eu acho que isso é muito importante, você entender a diferenciação também, né, de você estar investido diretamente no ativo ou estar através dos fundos, porque o fundo tem a diversificação, o fundo tem a gestão profissionalizada. Imagina, quando a gente tem aqui um ativo que chama para a assembleia, chama para conversar, né, a empresa chama você para conversar e você tem ele diretamente como pessoa física, muito mais difícil você estar ali querendo cobrar alguma coisa ou então negociar como um investidor, pessoa física. A gente, como fundo, tem muito mais poder de negociação de barganha. Então, aqui o fundo tem a diversificação, tem a gestão profissionalizada, a gente tem aqui não só os nossos times de agro, mas a gente tem toda uma gestora por trás que a gente consegue analisar os fatores macroeconômicos, a gente consegue antecipar algumas questões de preço, de clima. Então, eu acho que ter essa gestão muito forte dos fiagros é muito importante nesse momento do que você está investido diretamente. E aí, como o Gustavo falou, cobrar essa transparência de entender o tipo de risco que está dentro desses fiagros. Muito bom. A Júlia comentou uma coisa que, trazendo aqui uma analogia para os fundos imobiliários, de que o mundo do agro tem uma diversidade muito maior, né, de cadeias produtivas, enfim, que dá para você ter uma maior diversificação na sua carteira. E agora, então, trazendo um outro âmbito, que eu acho que é o da questão do mercado ser cíclico, eu acho que a gente pode trazer até uma analogia bem correlata aqui dos fundos imobiliários com os fiagros, até pela própria dinâmica do mercado imobiliário, enfim. A gente está falando de uma classe, de um produto que é recente, né? Então,
2021, ela foi basicamente criada e surgiu aqui para o investidor pessoa física ter acesso a esse produto. E eu queria entender um pouquinho também da perspectiva para a classe como um todo, né? Como que vocês estão enxergando os fiagros hoje e qual é o momento pensando nos ciclos, né? Porque eu acho que a gente fala bastante assim do momento, mas gente, a gente está falando de 2 anos, basicamente, de criação de produto, né? Assim, um track record muito curto, né? Um histórico que ainda a gente, basicamente, não se analisou. O Wellington começou o programa falando, será que estamos na nossa primeira crise dos fiagros, né? Então, eu acho que é importante também a gente entender o momento do mercado, entender uma contextualização até macroeconômica com a criação do próprio produto e enxergar um pouquinho do que vocês estão visualizando para a classe, né? Seria esse um ponto de inflexão ou não? É algo que não tem nada a ver? O investidor está realmente muito preocupado? As manchetes estão sendo muito mais, eu diria talvez, muito mais agressivas do que realmente está acontecendo. Então, contextualiza para a gente um pouquinho e até, se você quiser começar, o Gustavo, fiquem à vontade aí. Vai lá. Eu diria assim, primeiro que tem 2 pontos da indústria que a gente está hoje em dia. Uma em questão setorial para o agro, então o que está acontecendo no setor, eu acho que você vai ter você vai conseguir distinguir o estilo de gestão de cada gestora. Você vai conseguir distinguir aonde a gestora estava investindo o capital dela e qual o nível de risco que ela estava tendo dentro do fiagro. Se ela está tendo muita inadimplência, ela estava tomando um risco muito grande. Então, isso é um ponto de alerta para você, investidor, se você quer estar investido num fundo desses. Eu diria que então, o momento dos fiagros é esse, é o momento de você entender qual é a estratégia de cada gestor. O momento dos CRAs, eu acho que também tem muito a ver para estarem dentro dos fiagros. Então, a gente teve, no começo de fevereiro, a resolução 5.118, que fala muito sobre uma restrição potencial de ativos que poderiam emitir CRAs, de empresas que poderiam emitir CRAs. Então, empresas que são do setor, que são abertas, que não têm a receita certificada, que tem mais de 2/3 da receita relacionado com o agronegócio, não vão poder emitir CRAs. Se ela não pode emitir CRAs, potencialmente você tem menos oportunidades de investimento para os fiagros. E além disso, eles também tiveram uma restrição para empresas que têm CRAs com partes relacionadas e com despesas do passado, então reembolsos de despesas. Você tem aqui uma restrição de reembolso de despesas e partes relacionadas e empresas públicas. Você vai ter então uma restrição de universo investível para os fiagros. Então, além de você ver a estratégia de investimento de risco que potencialmente poderia estar levando a uma inadimplência, você também vai ver que tipo de estratégia de originação que esse fiagro vai ter agora. Porque ele vai ter muito mais trabalho para originar esses ativos dentro da carteira para poder fazer um giro necessário quando esses ativos vierem a ser amortizados. Ou então, quando ele quiser se desfazer desse risco, você precisa estar sempre originando ativos para a sua carteira. E com uma restrição menor de ativos da indústria, você vai ter que correr atrás, vamos dizer assim, atrás disso. Então, uma originação aqui que a gente faz na JGP também é a originação proprietária. A gente tem uma área de Financial Advisory que serve para dar soluções de crédito e soluções financeiras para o empresário. Isso seja do produtor rural, seja de qualquer empresário. A gente consegue aqui dar uma solução para o que ele tem de necessidade de capital. Então, isso é muito importante para um momento como esse, de você estar sempre buscando expandir o seu universo de investimentos para você ter ativos que às vezes não chegariam na ponta final, no investidor final, porque a gente está indo atrás no campo, como o Gustavo disse, atrás desses ativos e atrás dessas empresas interessantes para ter como investimento nos nossos fundos. Se eu puder só complementar um ponto, eu entendo a cabeça do investidor de ficar um pouco mais receoso, porque, enfim, foram muitas informações e ainda muitas notícias vinculadas ao agro negativas, né? Uhum. E eu acho importante o papel da Infomoney, né, de outras fontes de mídia, assim, de colocar a gente para falar, para a gente tentar balancear um pouco, porque realmente se o investidor só abrir o jornal, ele vai ver só questões mais complicadas, né? Então, assim, nesse ponto eu entendo talvez a cabeça do investidor, mas
assim, o agro, os alicerces do agro continuam muito fortes. Não vou chamar isso de uma crise, mas talvez um momento como esse traz muitas oportunidades, inclusive de originação para a gente. E vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, clientes que a gente não conseguia entrar porque a taxa de remuneração estava muito baixa e talvez ele está no momento agora de querer alongar talvez a dívida, enfim, pode ser uma porta de entrada para os fiagros, entendeu? Para a emissão de um CRA. Dando um exemplo, e a gente já está batendo em nomes que a gente tem relacionamento e tudo mais, que até então não conseguíamos fazer operações, e a estrutura de capital, né, os fundamentos desse cliente continuam muito positivo. É uma questão mais de liquidez momentânea agora, de uma safra que talvez ele perdeu um pouco, né, a rentabilidade, faturamento, mas é uma porta de entrada para a gente. Então, essa questão da originação própria é muito importante, né? Você consegue agora talvez dividir, né, os gestores mais ativos do ponto de vista de originação, porque apesar da restrição de CRA, também vai abrir muita oportunidade para você continuar fomentando operações, porque agora também você tem uma restrição de emissão de LCA, né? Então, aquele investidor que quer ter um papel vinculado ao agro, com uma isenção de imposto de renda, talvez ele vai vir e se atentar mais ainda aos fiagros, né? Então, de novo, eu acho que todo momento, vamos falar assim, de inflexão gera também boas oportunidades. E o agro, de novo, os alicerces continuam muito fortes, entendeu? Eu complementaria, assim, o produtor não vai parar de plantar e a gente não vai parar de comer. Então a gente precisa do agro, é 1/3 do PIB do país. É o que tem movido o PIB nos últimos 10 anos. Que tem mantido um PIB suficiente, né, como um todo, quando você compara com indústria e serviços, é o agro que tem mantido o PIB do Brasil. Então, você não pode esquecer isso na sua estratégia de investimento. Você precisa estar alocado, né, dentro de um investimento que compõe uma parte tão grande da produção do Brasil. Eu tenho duas dúvidas, até com uma pegada assim, mais didática. A primeira é se é um mito ou não, eu queria até tirar dúvida com vocês que vivem aí o segmento. A gente sempre ouve falar que o agro é um setor sensível e tem essa importância que a Júlia destacou, né? Esse peso todo no PIB, essa importância, né? Tem a questão da segurança alimentar. E a gente sempre ouve falar sobre a questão aí do governo ajudar eventualmente numa necessidade. Para esse tipo de operação que a gente está falando, para esse tipo de momento, esse auxílio do governo, se é que existe, alcança o produtor, alcança os responsáveis pelo CRA, de alguma forma? Assim, o governo tem subsidiado vários setores que são necessários para o PIB. Então, eu acho que sim, você precisa de um certo, vou dizer assim, um certo tipo de auxílio para setores que são essenciais. O governo vem financiando grande parte das dívidas das empresas no mercado de agro ao longo do tempo. Mas ele não consegue sozinho fazer isso. Entendi. O governo consegue alcançar muito também o produtor pequeno e médio, ele consegue dar um subsídio para os menores. Agora, a gente também consegue atingir as empresas que precisam dobrar a capacidade, as empresas que precisam de mais capital e que elas não estavam no mercado de capitais antes dos fiagros, elas acessavam menos o mercado de capitais do que agora. Mas se você comparar o quanto que o governo está financiando através de crédito o agronegócio e o quanto o mercado de capitais, você ainda tem uma balança aqui muito mais de 80% governo, 20%, 85% governo, 15% mercado de capitais. Então ainda é incipiente, mas a gente precisa complementar o que o governo está dando como financiamento para o agronegócio. Tem algumas notícias vinculadas falando que deve ter algum tipo de auxílio para aqueles produtores que talvez vão passar por um momento mais difícil. Ainda eu acho que não tem nada concreto, né? O Ministério está trabalhando, mas realmente o aporte do governo é muito limitado, né? A gente sabe, né? A gente escuta notícias diárias aí que o governo tira daqui para pôr aqui, então não tem dinheiro suficiente para cobrir, né? E aí mais do que nunca é importante o mercado de capitais vir, porque o mercado de capitais consegue pensar em soluções que fazem muito sentido, vamos falar assim, para resolver eventualmente uma ampliação, né, uma demanda do cliente. Eu preciso de um produto que talvez fuja daquela prateleira ou do custeio mesmo, né? Porque o plano safra ele é muito vinculado, claro, ele tem operações para irrigação, para armazém, para tudo mais, mas o forte do plano safra é muito a operação de custeio, né? A compra ali para pagamento com recebimento da própria safra. E aí o mercado de capitais vem para auxiliar.
justamente em pensar fora da caixinha. Vamos falar assim, vamos pensar numa estrutura porque eu preciso dobrar minha capacidade de irrigação, né? Então, ou eu preciso aumentar meu plantio aqui de uma cultura perene e tudo mais. Então você pensa em estruturas que talvez fujam um pouco, vamos falar assim, do dia a dia ali de operações de curto prazo. A gente consegue dar um pouco mais de prazo e a gente também consegue dar soluções criativas. Sim. Então, às vezes você pode também falar aqui de um fundo de Special Situations do agro que pega as empresas em recuperações judiciais e ela trabalha naquela empresa para ela melhorar e sair dessa situação. Isso é muito difícil do governo fazer, né? Ele simplesmente estaria dando um auxílio, um subsídio. Perfeito. Já passo a bola aqui para a Mafê, mas a segunda dúvida que eu tenho, fazendo até um paralelo com os fundos imobiliários, que é o tema que a gente tem discutido bastante aqui no Liga, a gente viu uma evolução muito grande, por exemplo, nos relatórios gerenciais desses fundos. Hoje o investidor, até aquele que está começando, ele já consegue entender bastante coisa dada a evolução, né, nesses documentos, que são documentos que os fundos distribuem mensalmente, né, trazendo aquele retrato da operação, tem a palavra do gestor que explica eventuais situações que estão acontecendo no fundo. Vocês que vivem aí o mercado de agro, vocês têm acompanhado os relatórios, já há uma evolução em relação a isso? Toda essa análise que vocês fizeram aqui, o investidor ele tem acesso nos relatórios hoje dos fiagros? Com certeza. No nosso aqui a gente tem, na JGP é o fiagro.jgp.com.br, a gente tem os nossos relatórios tanto dos fiagros certificados quanto do fiagro certificado quanto do listado. E os relatórios têm toda essa transparência que a gente mencionou aqui. Eu diria que a evolução foi bem interessante. No começo, o Gustavo pode ter também complementado os roadshows, todo mundo perguntava qual é a região e qual que é o produto. E era só isso que queriam saber, qual que é a taxa média. Hoje em dia, eles querem saber muito mais. Qual que é a empresa, qual que é o risco da empresa, onde você está observando que pode dar algum problema. Então, o investidor começou a cobrar muito mais e a gente se adaptou a isso. Como ele falou, a gente é prestador de serviço, então a gente se adapta ao que o investidor quer ouvir. E a gente também já teve um começo muito menos desafiador, eu diria, porque a gente já via os relatórios dos imobiliários e entendia o que o investidor queria saber no fim do dia. Mas teve sim essa evolução nesses 2 anos. É uma constante evolução, né? A gente ainda tenta falar muito do beabá setorial aqui na XPA, de falar, como é que está o desempenho da soja, do milho. E às vezes, mas você está falando todo mês, mas sim, porque é muito dinâmico, entendeu? Então você traz uma notícia que até mês passado é uma guerra que aconteceu que ninguém previa, talvez assim, em grandes proporções, né? Mas você tem um dinamismo muito grande quando você fala de commodity. Então é importante você trazer esse contínuo acompanhamento setorial para trazer um conforto para o investidor e ele fala, então você está investindo nessa empresa de açúcar e etanol porque o açúcar está bem. Né? Então você tem uma perspectiva do açúcar continuar bem por X anos, então isso faz sentido com esse investimento que você fez eventualmente. E assim como em algum momento, né, vamos falar assim, a soja, faz sentido você entrar na soja? Ainda faz, porque você tem ótimos nomes vinculados à soja, né? Então você tem produtores ali, empresas, agroindústrias que continuam com os alicerces muito fortes. Então você traz o paralelo setorial para o que você está fazendo na gestão. Então é o que a gente tenta fazer. E, claro, é muito dinâmico, né? É a famosa indústria a céu aberto. Um mês é diferente do outro. E a safra do ano que vem, com certeza, vai ser diferente desse ano. Legal. Eu pergunto exatamente por isso, né? Porque, por mais que o mercado de fundos imobiliários, o mercado imobiliário tem as suas características, né? Ele acaba sendo um pouco mais tangível para o investidor de uma forma geral. O agro não, tem suas características, como vocês destacaram aí. E, de repente, ter esse documento detalhado, né, e trazendo as respostas, como a Júlia falou, né, que o investidor tem buscado, acho sensacional, né, essa evolução, né, Mafê? Com certeza. Eu acho que o investidor quer cada vez mais informação, mais transparência, ele quer entender quais são os riscos que ele está ali, que estão associados ao produto, ao fundo, enfim. Também acho que faz parte do amadurecimento do próprio investidor. Então, Exato. Muito bom a gente ver essa evolução do mercado. Eu acho que também um ponto muito interessante é a gente falar mais ainda com os assessores. Porque eles que ligam a gente ao investidor muitas vezes. Né? O investidor, claro, manda muitas vezes questionamentos no RI, lá na parte de dúvidas, mas os assessores auxiliam muito essa ponte. Então, acho que é um educacional que está tendo, né, das principais casas de gestoras de fiagro, e fala muito recorrentemente com o assessor que vai levar a nossa informação
resumida para o investidor. Então, acho que isso é um ponto importante também da gente manter. Muito bom, a gente está quase chegando ao fim do nosso programa, mas eu acho que não tem como a gente não fazer uma última pergunta aqui, pode ser um pouco delicada, mas... Opa! Eu queria entender dos dois aqui também um pouquinho. A gente está falando aqui que na soja, talvez a gente vai ver aqui margens mais apertadas, enfim, né, teve essa questão dos custos que a Júlia comentou. Mas olhando então para 2024, principalmente, quais cadeias produtivas vocês enxergam que podem ter aqui esses maiores riscos, até de talvez inadimplência, talvez dificuldades ali em relação a esse estreitamento de margem também? Como que está a visão de vocês para algumas dessas cadeias especificamente que podem trazer aqui algumas surpresas, eu diria, no âmbito de maiores dificuldades em termos de adimplência desses CRAs, em termos de até mesmo a gente ver alguma situação inesperada? Começou? Eu acho que, de novo, não tem como desassociar talvez da soja, né, e do milho. Quando eu falo soja, soja verão, milho safrinha, mas principalmente porque é o carro-chefe do Brasil, né? Então, nominalmente falando, talvez você vai ver um número maior de produtores ou de empresas vinculadas à cadeia tendo problema, mas porque é o que enfim, a commodity mais representativa. Mas nada impede de eventualmente uma usina de açúcar e etanol ter problema de acordo com a gestão dela, entendeu? A gente fala do açúcar porque, como a Júlia comentou, é uma commodity que está num momento positivo, né? Então, assim, se eu pudesse responder, eu acho que talvez deve ser nessa cadeia, mas mais pela representatividade que tem na balança como um todo, né? A parte também então, cooperativas, empresas de insumo, quem concede crédito para os produtores, né? A revendas, tudo mais, é um ponto de atenção. A gente está bem atento, né? A esse setor, né? Porque eles financiam muitas vezes os produtores. Então, eu acho que talvez seriam os pontos de atenção, mas de novo, a grande maioria das empresas estão com os alicerces muito fortes, entendeu? Fizeram o dever de casa nesses anos de margens boas e sabem surfar, conseguem surfar com gestão, com governança, por esse momento um pouco mais delicado. O que a gente vai ver são questões mais pontuais. Eu complementaria dizendo que é menos um produto, um setor, assim, não quero dizer a soja ou o milho, mas só explicando aqui toda a cadeia do agronegócio, né? Então você tem o produtor rural, que é dentro da porteira, o fazendeiro, o empresário rural. Você tem quem dá os insumos para o produtor rural, quem vende os insumos. Você tem quem dá crédito para o produtor rural. Você tem a cadeia que o produtor rural vende para essa cadeia para tomar outros insumos. Então, você tem aqui revendas cooperativas, empresas de insumo, maquinário, tudo isso em volta da porteira, antes e depois da porteira. Depois disso, você tem a indústria de transformação. Então, você transforma aquele produto que vem dessa cadeia em algum produto diferente que não seria in natura. E aí, de repente, você vai até o varejo, né? Então, essa é toda a cadeia aqui do agronegócio. E aí eu me absteria um pouco de dizer se é a soja ou o milho que a gente vai ver mais inadimplência, mas eu diria que em volta da porteira, dentro da porteira, quando você tem uma governança baixa e uma estrutura de capital que já vinha um pouco alavancada e estressada, é aqui que é o ponto de maior atenção nesse momento. Muito bom, acho que ficou bem claro aqui, né? Muito claro. Depois dessa aula, Mafê, eu até te pergunto, depois dessa aula da Júlia e do Gustavo, vai ter conteúdo nas redes sociais sobre Fiagro? Com certeza, a gente vai trazer conteúdo, inclusive relatório da XP também, então convido a todos a acessarem o meu relatório, que vai sair em breve, conteúdos.xpi.com.br, e ali a gente vai soltar também uma visão geral aqui do segmento, né, dos Fiagros. A gente vai tentar mapear e trazer um pouquinho aqui do que está acontecendo, e hoje a gente teve uma aula aqui, tanto do Gustavo quanto da Júlia, então sem dúvida alguma também vai colaborar com o relatório que está saindo aí do forno, tá, Wellington? Uhum. Redes sociais? Convidar todos aqui também a me seguirem no @mafeviolati, no Instagram, tô por lá, e também vou deixar algum videozinho explicando sobre os Fiagros, sobre os fundos imobiliários, muitas dúvidas, e também deixem lá a sugestão de conteúdo que vocês querem assistir, que eu trago para vocês aí mais análises e também esclarecimento. Sempre bom, sempre bom. Júlia, a JGP está nas redes sociais? Eu não sei, é jgp.asset, eu acho que no Instagram, eu não tenho certeza, desculpa. É porque eu não tenho, mas tá assim. Se você botar JGP Asset no Instagram, você vai achar. Uhum. Eu não sei se fala arroba, mas é isso aí.
E no LinkedIn também estamos bem ativos. A gente tenta sempre estar bem próximo do investidor para que ele possa acompanhar o nosso dia a dia mesmo. Muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Júlia, pela participação. Tenho certeza que nossa audiência adorou, né? Gostou bastante aí do seu conteúdo. Gustavo, redes sociais? A XPA no LinkedIn e no YouTube. A gente vem aumentando bastante a frequência de vídeos, postando vídeos informativos, justamente para trazer um pouco mais de transparência para o investidor nesse momento, né? Seja dos FIAGROS, seja dos outros fundos, né? Imobiliário e tudo mais. Então, acessem lá. Instagram, estamos no forno, vamos falar assim, mas em breve a gente deve ter alguma coisa aí vinculada ao Instagram também. Novidades em breve. Muito obrigado, Gustavo, também pela participação, Obrigado por ter você. aceitado o nosso convite. Queria agradecer também nossa audiência, mais uma vez, tenho certeza, colaborou com a gente. Sempre cabe mais um like, né, Mafê? Com certeza. Like, compartilhar este vídeo, inscreva-se no nosso canal, sempre muito importante. E acione as notificações para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão ou, mais precisamente, um novo Liga de FIIs tiver início aqui no nosso canal. Muito obrigado, a gente volta na semana que vem. Até lá! Tchau, tchau.